esses ângulos, a gente vai calcular os lados do triângulo. A gente vai chamar os lados com o nome oposto em que os ângulos estão posicionados. Então, se esse ângulo é E1, esse lado oposto a ele vai ser E1. A mesma coisa com E2 e a mesma coisa com a torre. Esse número aqui eu consegui em campo. Vocês também fizeram isso. Vocês colocaram a trena no E1 e mediram a distância até E2. Essa foi a distância que eu consegui. Então, usem a distância de vocês. Para usar a lei dos senos, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai ter seno de E2, eu vou usar primeiro E2, sobre E2, que é o que eu não sei, é igual a... Vamos usar o da torre porque a gente tem o número conhecido. Então, vai ser seno de T sobre 21,72. Nós já sabemos que ângulo é o E1 e sabemos qual é o seno de T1 também. Então, eu vou substituir esses números aqui pelos senos para facilitar o entendimento. Então, vai. 2 graus, 20... Peraí, seno... É melhor colocar seno primeiro. Seno de 2 graus, 20 minutos e 27 segundos. Então, aqui em cima, no seno da torre, é 0,0408. No E2, nós temos seno de 96 graus, 32 minutos e 16 segundos. Temos 0,9934. Agora nós temos duas equações e uma incógnita. Então, fica fácil de resolver multiplicando o cruzado. Fazendo essa conta, vai ficar 0,9934 vezes 21,72 dividido por 0,0408. Então, a minha distância de E1 para E2 é E2 de E1 para a torre, que a minha distância é 2, vai ser igual a 228,84. Foi isso que eu achei. Vocês vão fazer isso para todos, tanto para E1 quanto para E2. Já fiz para E2, não vou fazer o de E1 porque é a mesma coisa. Você vai usar os ângulos de E1. Vocês podem usar tanto o novo valor que a gente já achou, 228, quanto o que vocês já têm, que é a distância de T. Então, tanto faz, vai dar o mesmo valor. A última coisa que a gente vai fazer são os desníveis. Então, a gente vai usar essa fórmula para calcular os desníveis e essa aqui para calcular o alfa. Então, primeiro, a gente sempre usa essa fórmula para depois jogar nessa aqui. Eu apaguei todos os ângulos horizontais e deixei só os ângulos verticais que a gente coletou em campo. Então, a gente tem E2 olhando o vertical. A gente tem o ângulo vertical de E2 para E1 e tem o ângulo vertical de E2 olhando para a torre, que é a mesma coisa. Eu vou fazer só um deles e vocês fazem os outros que é igual, para o vídeo não ficar muito longo. Então, vamos calcular primeiro de E1 para E2. Então, eu vou pegar esse ângulo aqui, que é E1 para E2, e vou colocar nessa primeira formulazinha aqui, que vai ser 90 menos o ângulo que eu estou escolhendo. Então, vai ser alfa é igual a 90 graus menos o ângulo que eu escolhi, que é 90, 15,
49. Alfa vai ser igual 90 graus menos. Menos, esse menos é importante. Vocês não podem esquecer de colocar isso na fórmula, senão vai dar um resultado errado, vai dar um resultado diferente. Então, sempre que vocês acharem um número negativo, usem um número negativo. Menos 0 graus, 15 minutos e 49 segundos. Esse foi o ângulo que eu achei. Esse ângulo eu vou substituir nessa fórmula maior aqui. Então, eu tenho dn, que é o que eu quero descobrir, vai ser igual a distância horizontal. Que distância horizontal? Nós temos 3 distâncias horizontais. Eu quero a distância horizontal de E1 para o ângulo que eu peguei, que é E2. Então, de E1 para E2, essa distância aqui é de 21,72. Então, eu tenho 21,72 vezes tangente de menos 0 graus, 15 minutos e 49 segundos, mais a altura do aparelho. A minha altura do aparelho, quando eu fui em campo, foi de 1,52. 1,52 menos o fio médio. Eita, não dá pra ver. Menos o fio médio. Então tá, eu tenho menos o fio médio. Então, vamos colocar o meu fio médio quando eu fui em campo também foi 1,5. Então, só substituir na fórmula. Peguei minha distância horizontal, peguei tangente de alfa, quando eu calculei aqui em cima, mais a altura do aparelho, menos o meu fio médio. Vamos colocar isso aqui, então. Então, vai ser 21,72 vezes tangente do número que está aqui embaixo, mais 1,52 menos 1,5, que é o fio médio. Então, o meu desnível de E1 para E2 deu negativo. O que significa esse negativo aqui? Significa que eu tô no E1, desci 7 centímetros para E2. Esse valor é importante porque quando eu fui calcular E2, quando eu fizer essas contas de E2, ele deve ser o mesmo número, só que com o sinal invertido. Tem que ser mais 7 centímetros. Mas como tem erros associados, provavelmente vocês vão achar um número bem próximo. Tem que dar um número próximo, não pode ser muito diferente. Então, eu tenho de dn de E1 para E2 menos 0,08. Eu vou arredondar para 8 centímetros. A mesma coisa que vocês vão fazer de E2 para E1. A torre tem um porém. Quando vocês forem calcular tanto do E2 para a torre quanto do E1 para a torre, vocês vão tirar essa parte da fórmula, porque vocês não colocaram a régua na base da torre, então vocês não têm esse valor. Vocês só vão calcular a partir da linha do horizonte. Então, a partir do momento que vocês olham a torre e sobem a luneta até o pontinho do para-raio que vocês calcularem lá em cima, vocês não vão achar o fio médio. Então, vocês só vão pegar esse mesmo dado, fazer as mesmas coisas, só que sem o FM. E é isso.